Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai trabalhar com vigas hiperestáticas com o método das forças. Vamos ver como é que fica. Então, a gente vamos trabalhar com vigas hiperestáticas calculadas com o método das forças. Essas vigas hiperestáticas terão 2 graus hiperestático. E para calcular as deformações, nós utilizaremos o princípio dos trabalhos virtuais. Tá certo? Bom, vamos ver como é que fica. Exemplo. Tenhamos uma viga hiperestática com 4 apoios, onde cada apoio dista um do outro numa distância de 2 metros, 4 metros, 4 metros. Sobre esta viga atua uma carga de... Vou botar aqui uma carga constante. Uma carga constante de 30 kN por metro. Vou fazer algumas considerações iniciais que inércia e material são constantes. Constantes ao longo de toda a minha viga, tá certo? Bom, vamos ver então como é que fica esse negócio. Quando eu tenho a minha viga hiperestática, eu já devo saber que essa minha viga não é solucionável pelas 3 equações da estática. As 3 equações da estática são somatório de forças em x igual a 0, somatório de forças em y igual a 0, somatório de momento também igual a 0. Se não é solucionável pelas 3 equações da estática, eu preciso de outras 2 equações. E essas equações elas advêm do método das forças, onde me dá 2 equações de compatibilidade. Compatibilidades dos deslocamentos. Essas equações de compatibilidade dos deslocamentos nada mais são de uma premissa muito simples, que é o quê? Quando essa viga começar a deformar, ela começa aqui a deformar, aí aqui ela vai deformar de uma certa forma, aqui ela vai deformar de uma outra forma. Só que eu sei inicialmente que essa deformação aqui, ou seja, essa rotação que existe tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, uma rotação do lado esquerdo, chamar aqui de... Essa rotação do lado esquerdo vai ser igual à rotação do lado direito. Aqui do outro lado também eu vou ter uma rotação do lado esquerdo que vai ser igual à rotação do lado direito. Certo? Bom, então, essas serão as 2 equações que nós vamos utilizar. As 2 equações são nada mais, nada menos do que a rotação do lado esquerdo é igual à rotação do lado direito. Sinal negativo aqui. Para os 2 lados, né? Para o modelo 1 e para o modelo linha. Rotação linha igual. Então, o que eu vou ter é 2 equações
se eu passar esse camaradinho aqui para o outro lado, eu vou ter aqui a rotação do lado esquerdo mais a rotação do lado direito tem que ser igual a zero. Isso aqui para isso aqui também, a rotação do lado esquerdo mais a rotação do lado direito igual a zero. Genericamente são essas as duas equações que nós vamos achar e vamos nos utilizar para solucionar pelo método das forças. Bom, para isso o que eu vou fazer é transformar essa estrutura numa estrutura isostática. Isso é o que nós vamos chamar de sistema principal. Esse sistema principal essa minha carga constante. Esse sistema principal ele tem que ser isostático. Para transformar essa estrutura isostática, eu tenho que liberar ela duas vezes. Quais são os pontos onde eu posso liberar? Posso retirar apoios, porém o que eu fiz aqui foi compatibilizar os deslocamentos à rotação. Quando eu compatibilizo os deslocamentos à rotação, eu crio uma rótula. Quando eu criar essa rótula, essa rotação desse lado aqui não vai mais ser igual à rotação do outro lado, em tese. Para que seja igual, eu tenho que criar, eu tenho que aplicar as forças hiperestáticas, que eu vou chamar de x1, e outra força hiperestática, que eu vou chamar de x2. Nessas forças hiperestáticas, para solucionar isso aqui tudo junto, dá um certo trabalho. Então eu vou dividi-las. Dividi-las em quê? Nas forças. Veja, eu vou aplicar primeiro os carregamentos externos. Depois, eu vou usar a mesma estrutura aplicando apenas o hiperestático 1, ou x1. Depois, eu vou aplicar na mesma estrutura o hiperestático 2, x2. Dessa forma, se esse é 1, esse é 2, esse aqui só pode ser 1, 0. Isso aqui que eu vou fazer é a superposição de efeitos, ou seja, para calcular essa estrutura toda, eu vou considerar que o cálculo é exatamente o mesmo se eu somar as partes. Então, o que eu vou ter é, da minha estrutura hiperestática, apenas com o carregamento externo. Com uma rótula aqui e uma rótula aqui. Bom, com isso, essa peça desse lado vai se deformar para cá, e essa outra desse outro lado vai se deformar para cá, e essa outra desse lado vai se deformar para cá. E sobre o ponto do hiperestático onde eu liberei a rotação, esse lado vai ter uma rotação e esse outro lado vai ter uma rotação. Se eu somar as duas rotações, olha aqui, eu vou ter uma deformação, que eu vou chamar de deformação do apoio do hiperestático 1, calculado com as cargas que eu chamei de 0. Aqui no meu segundo apoio, no segundo hiperestático, eu vou ter as deformações que eu vou chamar de deformações do hiperestático 2, calculados com a carga
0. Dessa forma, as deformações são diferentes de 0. Para que a estrutura volte para 0, agora eu vou aplicar o meu efeito do hiperestático. O efeito do hiperestático nada mais é do que a aplicação do hiperestático x1. Quando eu aplicar esse camarada ali, essa peça vai deformar para cá e essa outra vai deformar para cá. Esse terceiro vão vai se comportar independente, então não vai haver deformação. E essa deformação que existirá aqui, lembrando que é uma rotação, vai ser as deformações do meu hiperestático 1 quando eu aplico as forças que eu chamei de 1. Esta deformação aqui será deformação sobre o hiperestático 2 com a aplicação das cargas em 1. No entanto, não existe apenas este hiperestático, existe também a aplicação de mais um hiperestático, que é este aqui, onde, tudo torto aqui na minha solução, as rótulas continuam. Aqui atuará um hiperestático x1 e aqui o hiperestático x2. Analogamente o que nós fizemos aqui no modelo x1, nós vamos construir uma deformação da estrutura que vai ficar mais ou menos com esse carão aqui, ó. Então, essa deformação eu vou chamar de deformação do hiperestático 2 com a aplicação das cargas 2. Essa outra deformação aqui vai ser a deformação sobre o hiperestático 1 com a aplicação das cargas 2. Olha a cara que isso aqui está se tornando. Agora eu vou aplicar o conceito que nós vimos aqui, ó. Qual é o conceito que está por trás aqui dessas relações? Que a deformação delta 0 mais a deformação x1. Aí aqui futuramente eu vou fazer uma jogada. Qual é essa jogada? Eu vou colocar a carga x1, que depois nós vamos aplicar pelo princípio dos trabalhos virtuais, como sendo o princípio dos trabalhos virtuais. Para calcular essa deformação, nós vamos aplicar uma força unitária, nesse caso vai ser o momento fletor. Mas essa força, que é o meu hiperestático e é a minha incógnita, eu vou colocar para fora da equação, porque ela é diretamente proporcional. Ó, tem uma relação linear entre eles. Mas a deformação 2 vezes o hiperestático x2, isso tudo tem que ser igual a 0. Ou seja, somei os efeitos da minha estrutura e igualei a 0, como preconizava anteriormente o somatório de deslocamentos das minhas equações de compatibilidade. Essa, no final das contas, é a equação final que eu vou utilizar para solucionar pelo método das forças. Bom, além disso, temos o segundo apoio, deslocamentos 2, 0, mais deslocamento 2, 1, que vai multiplicar o meu hiperestático x1, que é a minha incógnita, mais deslocamento 2, 2, que vai multiplicar o meu hiperestático 2. Com isso aqui já tem um carão bem bonito, olha só. Eu vou passar esse camarada aqui para o outro lado e vocês conseguem visualizar que isso daqui vai se tornando uma relação bem interessante, que é menos o vetor delta 1, 0, delta 2, 0,
vai ser igual delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 1, delta 2, 2. Que multiplica x1 e x2. Bom, vamos aplicar agora para isso aqui tudo.